Excelentíssimos senhores professores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, conforme solicitação de nosso orientador, professor Edson Pacheco, realizamos esse vídeo referente às explicações da importância e objetivos de nosso TCC, artigo científico intitulado Um Exemplo de Liderança, como trabalho final do curso de Gestão de Projetos e Tecnologia da Informação, que através dessa banca analisará e avaliará o tema, o conteúdo e os desenvolvimentos contidos no referente artigo, este realizado por nossa equipe, que é formada por mim, Ronaldo da Silva Zic, e Diego Rolim de Moura, visando a aprovação e obtenção do título de especialista em gerenciamento de projetos de tecnologia da informação. O tema, como já comentado, um exemplo de liderança, no qual o artigo é dividido em pontos chaves e na sequência da formatação exigidas pelas normas na elaboração do mesmo, que são introdução, referencial teórico, estado da arte, desenvolvimento, pesquisa de campo, conclusão. Antes de abordar a introdução, eu vou fazer um breve resumo pertinente ao tema e ao conteúdo abordado no trabalho. Um exemplo de liderança. A realidade de muitas organizações hoje é a satisfação dos colaboradores, geralmente causada por problemas de liderança, tendo como consequência a falta de motivação e o baixo desempenho da equipe. Isso ocorre porque muitos profissionais que exercem cargos de liderança não estão capacitados para serem líderes, somente se intitulam líderes. Os resultados obtidos só serão eficazes se o profissional que está na liderança conhece as características de um verdadeiro líder e trabalha para desenvolvê-las em si mesmo. Estar liderando não significa ser um líder, pois liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Liderança é uma habilidade. Habilidade é uma capacidade adquirida. Portanto, um grande líder é formado na mesma medida em que se adquire as habilidades necessárias para liderar. Os problemas de liderança são exatamente por esse motivo. Muitos profissionais que estão na função de liderança não estão capacitados para serem líderes. Por isso, é necessário conhecer e aprender as habilidades necessárias para uma liderança de qualidade. Certamente, um grande líder terá grandes resultados e suas habilidades serão multiplicadas em sua equipe, formando outros líderes que fortalecerão ainda mais a equipe e a organização. A introdução nós dividimos em 3 tópicos: a importância do assunto, as justificativas e objetivos gerais. A importância do assunto, o presente trabalho parte de uma teoria das características essenciais para um grande líder exercer seu papel com excelência, identificando a importância em algumas características comuns em grandes líderes que obtiveram sucesso em suas carreiras. Busca se despertar a atenção de pessoas que queiram se aprofundar no estudo sobre liderança, debatendo sobre as formas mais eficazes de liderar pessoas e também destacando alguns problemas relacionados à falta de capacidade de alguns líderes. Justificativa: ao longo do artigo serão analisados os seguintes tópicos: quais os principais problemas que uma equipe enfrenta, o que significa liderança, quais são as influências de um grande líder, quais são os valores considerados importantes para um grande líder, o que faz uma pessoa ter sucesso em sua liderança, como um líder deve se relacionar com seus subordinados, qual deve ser a postura de um líder quando existe um problema, o que um líder espera dos seus colaboradores, qual é o exemplo que um líder deve dar. A metodologia será pautada pelo método bibliográfico, juntamente com entrevistas de campo, reconhecendo as melhores maneiras de liderança e solução de problemas em uma organização. Os objetivos gerais. O trabalho irá mostrar as características abordadas, focando nos resultados obtidos nas entrevistas com profissionais que atuam na liderança de empresas e têm um nível alto de experiência nessa área. Objetiva-se analisar essas características fundamentais e os comportamentos preventivos para se evitar problemas em uma equipe. Após traçar esses parâmetros, pretende-se comprovar essas características através de entrevistas planejadas de acordo com o quadro estabelecido. O próximo passo vai ser
o referencial teórico Estado da Arte, que será abordado pelo nosso colega Diego Rolim de Moura. Ok, eu quero dar continuidade falando sobre a questão de liderança como um conceito de liderança. O que é liderar? Liderar é conduzir as pessoas a tomarem decisões, como nós já citamos. O líder, ele deve ser um guia de sua equipe, ou seja, o líder deve trabalhar em favor de sua equipe. Ele deve trabalhar para que a sua equipe seja desenvolvida, para que a sua equipe possa estar sempre atingindo as metas, atingindo os alvos e cumprindo com as suas responsabilidades. Queremos comentar sobre alguns pontos principais que ocorrem com liderança e acabam sendo problemas para a sua equipe. Um dos grandes problemas gerados por uma falta de líderes e falha nas lideranças é a apatia da equipe. O líder que não trabalha em favor de sua equipe, que não trabalha para o desenvolvimento da sua equipe, ele acaba tornando uma equipe apática, ou seja, as pessoas acabam trabalhando desmotivadas, acabam não tendo vontade de estar mais naquela equipe. Como se fosse obrigação estar ali. Outro grande problema que nós vemos é a desunião entre a equipe. Que se um líder ele não trabalha em favor de sua equipe, se ele não guia a sua equipe, não protege ela, essa equipe provavelmente acabará tendo pessoas com desentendimento e tornando essa equipe desunida. Outro problema é a limitação da criatividade. Isso geralmente acontece quando o líder ele é autoritário. Ele quer sempre estar oprimindo a equipe de uma forma, controlando ela e abusando da sua autoridade. Ou seja, o líder ele deve ter sim o controle da sua equipe e cobrar ela, mas ele deve trabalhar em favor dela para que as pessoas desenvolvam o trabalho nas metas estabelecidas e não obrigando elas a cumprir com essas metas. Isso acaba ocorrendo que as pessoas deixam de colaborar, deixam de buscar algo novo. Outra característica, outro ponto que faz com que ocorram problemas é quando o líder não motiva a sua equipe a ela se desenvolver profissionalmente. Os liderados eles acabam desanimando e isso resulta em pessoas que não se desenvolvem profissionalmente. Individualmente, cada membro da equipe acaba parando no tempo. Agora a gente quer falar sobre algumas características ou valores, como o Ronaldo já citou, em que o líder deve estar desenvolvendo, habilidades que um líder deve estar desenvolvendo para que ele possa ter sucesso em sua carreira. Uma delas é que o líder ele deve acreditar no seu propósito. O líder ele deve acreditar na sua visão, ele deve mostrar para a sua equipe essa visão e ele é a primeira pessoa que deve acreditar, porque se ele não acreditar, as pessoas da própria equipe vão desanimar daquilo, porque o próprio líder não sabe se aquilo vai dar certo ou não. Então o líder deve passar algo positivo sempre para a sua equipe, que ele deve acreditar que aquilo vai dar certo. E se acontece algum problema, ele deve mostrar para a sua equipe que sempre tem uma forma de fazer com que dê certo. Outra característica ou valor que um líder deve ter é a iniciativa. O líder deve estar sempre à frente da sua equipe, tanto nos problemas como para alcançar os resultados. Porque se uma equipe ela tem problemas e o líder não está na frente, as pessoas vão acabar desanimando, vão acabar se sentindo
mal por estar participando daquele problema. Então quem deve estar na frente, quem deve estar resolvendo e achando as soluções é o próprio líder, estabelecendo prioridades e alvos. O líder ele deve deixar bem claro as prioridades altas e mostrando para a sua equipe que através disso eles vão atingir os alvos, fazendo uma coisa de cada vez. O líder ele deve trabalhar em equipe, ele deve fazer com que a sua equipe seja unida, ele deve colocar as pessoas para se ajudarem no trabalho. Isso vai facilitar o trabalho de todos e todos vão conseguir alcançar os objetivos estabelecidos. Outra característica, o líder deve ser uma pessoa inovadora. Ele deve estar sempre buscando formas e métodos novos para que as pessoas não se sintam como se fossem obrigadas sempre a fazer aquilo. Elas também vão estar crescendo com essas inovações, também vão estar se atualizando e com certeza essas pessoas terão prazer em fazer parte dessa equipe. Outra característica que nós podemos citar é a responsabilidade. O líder deve ser responsável por cumprir os seus objetivos, passando isso para a sua equipe. O líder também deve ser perseverante, ele não deve desistir. Como já falado sobre iniciativa, da mesma forma que o líder deve ter atitude, deve acreditar naquilo que a sua equipe vai fazer, ele deve também deixar bem claro para a sua equipe que mesmo tendo falhas, que mesmo talvez não cumprindo com as metas, talvez até atrasando um projeto, sempre é necessário estabelecer novos alvos e nunca desistir, nunca deixar aquilo como se fosse perdido. Disciplina. Disciplina é algo também que o líder deve passar para a sua equipe. Ele deve dar o exemplo de se autodisciplinar, ou seja, as pessoas vão ver nele um espelho, elas vão ver que o líder delas ele está sempre se organizando, se atualizando para que a sua equipe esteja sempre realizando aquilo que foi determinado. A última característica que eu quero falar é sobre o autodidatismo. Esse líder autodidata, ele sempre está buscando um conhecimento, ele deve ser uma pessoa aberta a estar sempre aprendendo algo novo, não pode ser uma pessoa que se sente superior ou acha que sabe tudo. Ele deve ser uma pessoa humilde e reconhecer que sempre vai estar aprendendo com a sua própria equipe e com os seus projetos. E assim, automaticamente, a sua própria equipe vai estar disposta a trabalhar, porque sabe que naquele projeto, naquelas tarefas, eles vão estar sempre crescendo. Então, o líder vai estar sempre buscando conhecimento e incentivando a sua equipe a buscar também esse conhecimento. Para comprovar e dizer algo mais prático relacionado à liderança, nós fizemos pesquisa de campo e nesse momento o Ronaldo vai estar falando sobre a pesquisa feita relacionada à liderança. Ok. Nossa pesquisa de campo tem como base 2 entrevistas realizadas com altos executivos de 2 multinacionais. Os entrevistados são o espanhol Eduardo Soares Fernandes, CFO da Floorcare e Small Appliance na Electrolux Suécia, e o argentino Diego Nemi, Head de Projetos, Engenharia e Arquitetura na Lendlease Construções Brasil S.A. Essa pesquisa apresenta 15 perguntas iguais aos entrevistados, pertinentes ao tema abordado, o qual questiona a liderança e seu significado, os influenciadores positivos e negativos em suas vidas, os valores que guiaram seus comportamentos, adaptação a uma cultura diferente, pois os mesmos não são brasileiros, como é ser um grande líder de uma multinacional, suas capacidades de liderar com pessoas, seus relacionamentos com subordinados e pessoas acima de sua posição, os posicionamentos sobre responsabilidades, tratamento de erros
e a capacidade de assumir riscos. Que tipo de líder que eles se consideram, como desenvolveram e formaram equipes de alto desempenho e como lidaram com as diversidades. Sobre as suas capacidades de inspirar e motivar equipes, o que os colaboradores poderiam esperar sobre eles e o que eles poderiam esperar sobre seus colaboradores, e como ele servirá de exemplos para os mesmos. Ao analisarmos essas entrevistas, destacamos pontos fortes e fatores importantes da liderança, através das respostas que mostraram uma similaridade de atitudes e pensamentos que os levaram a serem grandes líderes. As habilidades de liderar, comandar pessoas, atraindo, influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos, encorajando um grupo de pessoas rumo à meta comum ou compartilhada, com valores como honestidade, verdade, determinação, confiabilidade e respeito. Valores estes que os mesmos adquiriram ao longo de suas vidas profissionais, na medida em que se tornaram líderes. São muitos os desafios de um grande líder. Um ponto forte dos entrevistados que eles tiveram experiências em muitos países, tiveram as habilidades de se adaptar às culturas, flexibilizando o modus operandi, o desafio de trabalhar com pessoas novas, equipes novas, diversidades, saber ouvi-las, respeitando-as e tendo uma oportunidade de aprender e vivenciar novas experiências, fatores estes que agregam o mundo corporativo de hoje em dia. Os entrevistados também se destacam sobre sua capacidade de lidar com pessoas, suas habilidades de valorizar a importância que eles têm na cadeia de produção de equipe, independente do papel que eles desempenham. Conhecer os pontos fortes e fracos de todos, o que permite gerir crises e procurar melhorias. Saber ouvi-las, respeitá-las, motivá-las e influenciá-las para obter sucesso no desempenho profissional. Destacamos outros fatores importantes nas entrevistas, suas capacidades de lidar com erros e assumir riscos. Os entrevistados tiveram total tranquilidade de assumir seus erros, com humildade, não se abalando, entendendo os motivos que o levaram ao mesmo, e assim assumir os riscos, que estavam preparados a assumi-los, possuíam informações que subsidiavam no processo de decisão e consciência das consequências. Outro ponto forte dos entrevistados, destacamos suas habilidades de formar equipes de alto desempenho e suas habilidades de inspirar e motivar suas equipes. Para eles, o sucesso na formação de equipes de alto desempenho é marcado pela sinergia dos envolvidos, compromisso com objetivos compartilhados entre os mesmos, consenso na tomada de decisões, possuindo uma comunicação aberta, que a liderança seja compartilhada, que divida um clima de colaboração, cooperação, apoio e confiança. E a motivação e inspiração de suas equipes tem como base a compreensão do processo de motivação, que é a etapa fundamental para falar de lideranças em equipes. Cada colaborador sente-se motivado por estímulos distintos, oriundos de sua formação psicológica e social. Eles tiveram a expertise de conhecer um pouco sobre as diferentes teorias motivacionais e mecanismos psicológicos. Investiram no autoconhecimento, dando início à jornada de motivar e inspirar suas equipes. E por final, destacamos o legado que os entrevistados deixam ou deixaram para seus colaboradores. Eles definem como o fator mais importante a maneira que eles desenvolveram suas lideranças, aspectos como relacionamento, inspiração, motivação, resultados, respeito, dominância, influência, estabilidade, conformidade, amizade e, acima de tudo, na formação de novos líderes. Servem e serviram como legado e direcionamentos para uma carreira de sucesso. Para os entrevistados, um líder precisa ser coerente com suas atitudes. Nunca haja diferente do que você fala para seus colaboradores. Seja um exemplo a se espelhar. Que para um líder, o resultado do seu trabalho é espelho do que você é. Resumidamente, observamos as características e comportamentos dos entrevistados que levaram os mesmos a desenvolver uma carreira de sucesso como líderes. Entende-se que as habilidades de um grande líder só se adquire com experiência e conhecimento. Quanto maior for o líder, mais conhecimentos, habilidades e experiências serão demonstrados para a administração das resoluções dos problemas
ou das tomadas de decisões, que serão de muita importância na gestão de equipes e resultados. Um líder que não tem conhecimento das teorias motivacionais, mecanismos psicológicos, que não investe em autoconhecimento, que exerce uma liderança autoritária e centralista, com problemas de comunicação com seus colaboradores, não gerando confiança e desmotivando equipes, estão fadados ao fracasso, consequentemente gerando prejuízo para todos. O próximo passo é a conclusão. Eu passo a palavra para o Diego Rolim de Moura para abordar a nossa conclusão. Ok. Então, conforme tudo isso que nós vimos e tudo isso que foi abordado, tanto no nosso trabalho teórico quanto nas pesquisas de campo, podemos concluir que um verdadeiro líder, ele trabalha em favor da sua equipe. Ele é uma pessoa que sempre busca e a sua liderança, o seu sucesso é devido à pessoa que ele é. A sua liderança é espelho da pessoa que ele é. O verdadeiro líder, ele é um facilitador. Ele é uma pessoa que trabalha facilitando o trabalho e o serviço da sua equipe. Ele trabalha reduzindo as barreiras e buscando proteger a sua equipe de possíveis armadilhas, possíveis erros que possam prejudicar o prazo estabelecido para a entrega dos seus projetos. Resumindo, nós podemos reunir muitas características, nós podemos citar modelos, podemos criar modelos de grandes líderes para que obtenham sucesso, mas a essência de um grande líder é trabalhar em favor da sua equipe. É o contrário de um autoritário. É uma pessoa aberta, uma pessoa que está sempre buscando conhecimento. E se nós fôssemos citar e escolher apenas uma qualidade, um valor ou característica de um líder, nós escolheríamos a sabedoria, porque nós observamos que todas as pessoas que obtiveram sucesso em sua liderança, que marcaram a história, e inclusive esses que foram entrevistados na nossa pesquisa de campo, nós podemos observar essa característica em comum. Pessoas sábias, pessoas com experiência, pessoas com conhecimento, e isso é o que mais pesa, isso é o que mais influencia em um grande líder. O conhecimento, a sabedoria, a forma com que ele escolhe a direção para possíveis soluções de problemas, para possíveis novas alternativas, e isso contribui para o crescimento da equipe, o desenvolvimento e até mesmo o prazer da equipe. As pessoas que trabalham com uma pessoa assim, elas vão ter prazer em participar dessa equipe, em ser lideradas por uma pessoa assim. Então, se nós fôssemos escolher, para a conclusão do nosso trabalho, uma característica, um modelo de liderança, é que esse líder busque a sabedoria, busque o conhecimento e se aperfeiçoe. Obrigado. Por fim, a intenção de nosso artigo, de nosso trabalho, independente da escolha desse tema, foi relacionado a um problema que ocorre em todas as cadeias de trabalho. Nós tentamos expor as características do líder, seus comportamentos, pontos positivos e pontos também negativos, o que tende a melhorar e tende a crescer, para uma eventual consulta ou pessoa que queira se aprofundar no assunto sobre liderança. Espero que vocês gostem. Obrigado. Até mais.